foi essa experiência que me fez, de fato, ter vontade de saber mais sobre Jesus. Foi essa experiência que me fez ter, dar o primeiro passo. Eu até já gravei sobre isso no canal, sobre essa experiência que aconteceu. Foi a experiência que, de fato, me fez... e se for verdade? Porque até então eu não acreditava em Jesus, mas nesse dia eu falei, e se ele realmente existir? Foi nesse dia que eu não aceitei Jesus ali, mas foi uma experiência que me fez ficar curioso a respeito, tá? Porque como judeu de família judaica, né, era concebível acreditar em Deus, mas acreditar em Jesus já era um passo além. Por quê? Porque desde criança, meu pai, principalmente, né, ele batia muito forte contra Jesus. Jesus não existe, Jesus, ele... perdão pela palavra, ele faz necessidades, ele falava uma outra palavra, ele faz necessidades como a gente faz, Jesus não foi Deus, não foi o Messias vai vir, ele batia muito forte em Jesus. Então eu cresci com isso de não acreditar e de questionar meus amigos, todo mundo falava de Jesus e eu me sentia, como eu falei, mais inteligente por saber que Jesus era uma farsa, digamos assim, na minha cabeça quando era criança. Então eu sempre me achava mais inteligente por acreditar em uma coisa diferente, por ver uma coisa que ninguém estava vendo. E aí, nessa experiência, as coisas começaram a mudar. Eu estava na casa de um amigo meu, a gente começou, eu sabia que ele mexia com algumas coisas, já tinha acontecido algumas outras histórias, né, com esse meu amigo. Mas aí eu sempre levava na zoeira e tal, beleza. E aí nesse dia, eu tava na casa dele e tinha um livro grande, um livro preto, gigante, velho, um livro largo, grande, não era um livro comum, assim, era um livro grande. Sobre não sei o que ocultismo, não sei o que do ocultismo. E aí eu peguei o livro na hora e comecei a zoar ele. Comecei a falar, mano, tá mexendo com os bagulho, tal, fica mexendo com essas coisas. E um pouco antes disso, isso que é legal, um pouco antes, tinha um amigo meu crente evangélico, tinha ele, esse meu amigo que mexia com os outros bagulhos, e tinha um cara lá que eu não sabia o que ele era, com o que ele mexia, mas ele tava lá com a gente, era um cara bem, um cara do marketing digital também, bem apresentável, falava muito bem, parecia ser muito inteligente, mas eu não sabia se ele tinha alguma religião. E aí começou uma treta lá, Jesus contra não Jesus, esse meu amigo crente contra esse meu outro amigo que mexia com os bagulhos nada a ver, e esse meu outro amigo que mexia com as coisas ocultas. Eles começaram a discutir, um amigo meu falando que Jesus existia, o outro falando que Jesus era uma história criada pra vender, sabe essas coisas? E aí começou uma discussão entre os dois, argumentos, né, não discussão séria, e eu lá, mano, de boa, tava sentado no sofá, meio que mexendo no celular, ignorando, que não era um assunto que me interessava, e o outro cara só escutando. E aí chegou uma hora que esse outro amigo, quando ele falou que lá na época dos primórdios da humanidade, esqueci o nome da civilização, na época X, existia um cara que era igualzinho Jesus, que eles trouxeram a história, que era a mesma história, e o cara falou, velho, aí o cara entrou na conversa, ele falou, cara, não fala sobre ele que eu conheço bem. Aí eu fiquei curioso e falei, sobre ele quem? Ele, sobre Jesus, eu conheço bem, velho, não começa a falar merda sobre isso que eu vou entrar na conversa e não vai ser legal, fala, mano, para de falar que tá falando merda, eu conheço bem e tal. Aí aquilo já me... Caramba, esse cara é cristão? Porque ele era muito inteligente e tal, e falava muito bem, não era o arquétipo de cristão que eu conhecia. Eu conhecia cristãos mais humildes, mais simples. Não conhecia ninguém que eu falasse, pô, cara, é um cara foda no mundo físico que era cristão, não conhecia. E esse cara falou de um jeito assim que eu falei, caramba. E aí, um pouco depois, chegou um outro cara que morava lá também. Eu acho que eles achavam a pena, não sei como é que eles faziam. E o outro cara chegou lá na conversa e esse cara mais inteligente chegou e falou, começou a conversar com ele e falou, cara, e esse seu ombro aí? Aí o cara olhou e falou, como assim meu ombro? Ele falou, o seu ombro. Tá bem seu ombro, não sei o que. O cara falou, eu tenho um problema no ombro e uma dor no ombro há muitos anos e uma dor crônica, já fui em vários médicos, ninguém fez nada. Ele, sério? Vem cá. Aí ele começou a mexer no ombro do cara, beleza, começou a mexer e tal, ele, não, tá tudo certo com o seu ombro agora. Aí ele, sério? Falou, beleza. E aí, beleza, depois eu vou continuar essa parte da história porque foi em outro dia. Mas aí, nesse mesmo dia, eu peguei o livro do ocultismo, comecei a zoar o meu amigo lá e ele ficou branco essa hora. E isso já tinha acontecido uma outra vez, na verdade 2 vezes, uma vez que eu não tava, e outros amigos meus começaram a zoar essas coisas dele no restaurante, ele ficou branco e falou, para de zoar, e ele sempre levou tudo na brincadeira, mas nesse dia ele, para de zoar, e eles estavam no fogo de chão, e o fogo de chão tem uma lâmpada bem em cima da mesa, né, é um ambiente mais escuro e tal, mas em todas as mesas tem uma lâmpada, e eles começaram a zoar ele, e ele falou, para, e a lâmpada da mesa deles apagou, meio que fez, apagou, foi a primeira, aí teve outra que eu tava no AP antigo dele, inclusive
Inclusive, era uma semana que eu morava em Maringá, que eu vim pra São Paulo e fiquei dormindo lá. E nesse mesmo dia a gente começou a falar de umas coisas assim, 3 da manhã, e ele ficou branco também. Ele nunca ficava, ele sempre levava na zoeira, mas esse dia ele ficou branco e ele falou que viu alguém dormindo no meu sofá. Eu falei, beleza, agora eu vou dormir bem lá. E a última foi essa, a terceira situação, que ele também ficou branco. E aí do nada, deixa eu ver se eu consigo exemplificar a cena. Eu tava aqui, ó, eu tava meio que aqui, tava desse lado na verdade, tava aqui. Eu tava aqui, ó, que vai dar pra exemplificar. Eu tava aqui discutindo com eles, papapá. Imagina que esse vento tá me preocupando. Mas beleza. Imagina que isso daqui é uma porta, é um corredor e tem uma porta ali. Imagina que aqui é uma sala, a gente tá aqui conversando e ali tem uma porta que leva para outro corredor. Então ali é parede, parede tem uma porta. Imagina que tem paredes ali e uma porta. E tem um corredor que, tipo, se alguém passar pela porta, dá pra ver a pessoa passando pela porta, que era a porta da sala. Eu não sou bom em explicar essas coisas, mas beleza. Aí a gente tava conversando, eu tava com o livro na mão, zoando ele, mais dois ali em pé, também zoando, dando risada, ele branco. E aí do nada eu olho pro lado, passa um bicho, não sei o que, parecia um humano, mas era todo preto, com uma cabeça meio estranha. E aí passou pela porta e aí sumiu, né? Porque tinha a parede, né? Então ele passou andando assim de boa, mano, olhando pra frente. E aí eu vi aquele lance. Tipo, e não era muita gente, pô, Elias, não era um vulto, não... Mano, eu sei o que eu vi. E aí nessa hora eu fiquei muito puto. Eu falei, mano, vai pra um monte de palavrão, vai tal. Porra, como é que você tem isso aqui? E ele, mano, meio que fingiu de besta lá, tal. Todo mundo, sério, não, vamos sentar aqui e tal. E aí, mano, meio que o clima azedou lá. Tipo, eu acho que nem todo mundo acreditou em mim, mas o clima deu uma azedada. E, velho, ficou pesado ali, mano. A gente levou na zoeira a princípio, mas depois, tipo, até depois de umas horas a gente foi embora. E aquele outro amigo nosso, mais presença e tal, mais inteligente, mais postura e tal, ele desceu antes da gente, foi embora antes da gente. E aí quando a gente desceu, uma meia hora depois, ele tava lá no estacionamento. Eu não sei se ele tava esperando a gente, mas ele tava lá. E isso era umas 2 da manhã. Aí quando a gente desceu, ele começou a trocar ideia, começou a me fazer umas perguntas primeiro. Ele, você tem alguma religião e tal? Eu falei, cara, eu sou de família judaica e tal, mas eu não sigo nada. Acredito em Deus, mas tipo, não sigo nada. Ele falou, sério? Por quê, né? Ele, porque, cara, eu tive uma visão aqui que eu precisava te falar. Falei, como assim? Eu vi que vai acontecer um negócio, você tá correndo risco de vida e você precisa aceitar Jesus. Enfim, se ele falasse acreditar em Deus, beleza, mas quando ele falou Jesus era uma objeção muito forte pra mim. O principal fator para eu não acreditar em Jesus era a convivência com alguns cristãos que faziam coisas que eu considerava erradas. Como eu falei, eu sempre tentei viver uma vida certa. Eu vi os caras fazendo coisas erradas, tipo, coisas desonestas muitas vezes. E os caras chegavam pra mim e falavam, você só vai pro céu se acreditar em Jesus. E eu vou, tipo, meio que eu vou pro céu e você não vai, tá ligado? E eu olhava e falava, mano, eu, tipo, faço tudo, tentando fazer tudo certinho aqui, sendo, tipo, sabe, tentando ser uma boa pessoa e tal. E você vai pro céu e eu não vou? Eu ficava meio... Então Jesus era uma objeção muito forte pra mim por causa disso. E quando ele falou isso, tipo, foi meio que mexeu comigo. Eu fiquei incomodado em saber mais, em entender e tal. Mas tipo, eu fiquei muito incomodado porque eu não queria aceitar Jesus, essa era a verdade. Mas o jeito que ele falou, as coisas que eu tinha visto ali me fizeram falar, meu, e aí? Porque depois disso também, ele pegou pra conversar com outro amigo meu e começou a falar umas coisas que ninguém sabia. Que ele até falava pra mim, mas que ninguém sabia. Que não eram algumas coisas da família, familiares e tal. E não tinha como saber. E o cara começou a falar, não, tá acontecendo isso na sua vida, tal, por causa disso. Então aquela conversa ali foi aquela conversa que me deixou, tipo, como eu posso dizer, no mínimo com vontade em saber mais. Porque ele foi a primeira pessoa, o primeiro cristão, digamos assim, que falou pra mim de Jesus de um jeito que me deu vontade de saber mais. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, 2 semanas depois, eu ferrei o meu joelho jogando bola. Foi uma entrada, ó, tem aqui os pontos, né, 23 ou 24 pontos, não lembro quantos. E foi uma coisa também meio estranha, porque lá onde a gente jogava, quem era convidado jogava o segundo jogo. A gente jogou o primeiro jogo e tal, aí no segundo jogo foi entrar um convidado. E esse convidado, ele ia jogar no meu time. Era um zagueiro alto, forte e tal, ia jogar no meu time.
E aí, na hora, quando ele já tava com a camisa do meu time pra jogar, o cara gritou: a gente tá precisando de zagueiro, velho, vem pro meu, tal, não, pega esse aqui, o atacante. Aí beleza, ele foi pro time lá. Aí desde o começo do jogo, a primeira bola que eu fui pra cima dele, ele me deu uma. Primeira bola foi pênalti até. Ele fez um pênalti em mim, depois eu fui meio que fazer uma firula lá na lateral, dar um elástico. Ele me deu uma na canela. E aí no último lance do jogo, sabe quando o cara chega, o juiz chegou e falou: posso acabar? Os caras, dá mais 5. No último lance do jogo, eu entrei na área, meio que joguei a bola pro lado. E nessa hora que eu joguei a bola pro lado, eu falei: velho, ferrou. Por que ferrou? Porque ele saiu da bola e veio na minha direção. E eu senti naquele momento já um negócio ruim quando ele veio, porque tipo, eu não tinha muito pra onde fugir. Então ele saiu da bola, veio no meu corpo e me deu um chute muito forte na perna. Só que não foi esse chute que me machucou, foi na aterrissagem, porque eu aterrissei e meu corpo virou. Tipo, meu corpo fez esse movimento aqui. E aí, mano, arregaçou tudo aqui, ó. Saiu tendão, 2 ligamentos, tem uma pequena fratura. Enfim, ferrou meu joelho. O médico que me operou, ele falou pra mim: Elias, eu já operei mais de 2.000 joelhos. O seu tá entre os top 5 piores. Tava quase arrebentado, tava segurado por uma parte só. Foi muito forte e tal. E o que foi estranho nisso não foi a entrada, foi que quando eu caí no chão, eu já tava meio bravo com o cara porque ele já tinha me dado umas outras entradas. Comecei a falar, eu vi que já tinha fudido meu joelho, foi um tá muito forte. O problema foi quando eu tava no chão, comecei a falar com ele: você conseguiu o que você queria, parabéns, você queria me machucar, conseguiu, tal. Fiquei puto da vida. E aí ele olhou pra mim com uma cara de tipo, eu não fiz nada. Ele olhou com uma cara assim pra mim, ele arregalou o olho. Aí ele olhou pra mim com uma cara de assustado, tipo, velho, como assim? Eu não fiz nada. Tipo, não fiz nada. Aí os caras chegaram do meu lado e falaram: Elias, ele não fez nada. Foi acidente, foi não sei o que. Eu falei: como acidente, velho? O cara quase arrancou minha perna. Ele me deu um chute, tipo, eu tô acostumado a jogar salão e tal, a tomar pancada. O cara quase arrancou minha perna. Tipo, como não fez nada? E todo mundo falando: Elias, ele te deu um jogo de corpo, tal, ele não fez nada, foi sem querer, foi tal. E aquilo, sei lá, de alguma forma parece que o cara não tava dentro de si, ou que aconteceu alguma coisa estranha, mas eu na visão de quem apanhou, senti e tipo, dá pra saber, quem joga bola sabe que dá pra saber quando o cara chega na maldade e quando é sem querer, dá pra saber. E eu senti que foi pura maldade, mas olhando pra cara do cara, parecia que não. Eu ia acreditar nele se ele falasse pra mim, só de olhar pra cara dele, que não. Tanto é que depois ele pediu desculpa e tal, aceitei normal. Mas na hora ali eu tive a sensação que foi uma entrada criminosa. Beleza. Aí, logo depois disso, porque o cara me falou que ia acontecer algo ruim, né? Algum perigo de vida e tal. Acontece isso. Aí eu chamei um amigo meu que era da faculdade porque assim, eu estudei numa faculdade que era adventista. A minha maior motivação era não ter aula de sexta, mas eu estudei lá por ser uma faculdade mais barata e tal, que na época o meu chefe que pagava, e eu não queria fazer faculdade, mas ele falou: pô, você tem que fazer faculdade. Eu escolhi uma que ficava perto ali, era uma faculdade adventista. Eu mandei mensagem para esse meu amigo perguntando sobre que ele sempre foi um cara muito de Deus, tal, tinha muita gente religiosa lá nessa faculdade. E eu falei pra ele: mano, aconteceu isso aqui comigo. Tipo, eu contei a história pra ele. O que você acha? Aí ele falou: cara, eu posso, se você quiser, tem um pastor na minha igreja que ele é muito... Não sei se ele falou que tinha dom de visões. Ele falou: cara, tem um pastor na minha igreja aqui que ele tem uma conexão muito forte com Deus, tal. Se você quiser, eu posso levar ele aí no seu AP. Pra ele trocar ideia, tipo, sem compromisso, enfim. Só pra ele ver o que acha que pode ser e tal. E eu contei pra ele, eu contei que o cara tinha falado que eu tinha que aceitar Jesus, papapá. E eles foram lá em casa, né? Aí ele falou pra mim: cara, conversa com Deus do seu jeito, esquece isso, eu vi que você tá incomodado de ter que aceitar Jesus, não precisa aceitar Jesus. Conversa com Deus do seu jeito, e conversando com Deus, ele vai te direcionar. Falou isso pra mim. Tipo, esquece isso, não fica preocupado com isso, conversa com Deus todos os dias do seu jeito, e as coisas vão acontecendo naturalmente, tal. E aí eu comecei a tentar orar. Pra mim sempre foi estranho orar, principalmente naquela época. Eu até comprei uma Bíblia lá, acho que eu ganhei uma Bíblia, eu tinha uma Bíblia em casa, e eu tentei ler algumas coisas, mas sabe quando não... tentar buscar, mas de um jeito muito... como eu posso dizer? Eu não tava realmente buscando. Eu li a Bíblia uma vez por semana, tal, tava me enganando. E aí beleza. Aí continuei minha vida, tal. Já mudando algumas coisas, já nessa época eu parei com balada. Teve uma outra... Na verdade, essa foi a primeira coisa espiritual que aconteceu comigo, falando em balada. Eu tava na Happy News, que ficava ali em Pinheiros. Eu ia muito lá, Happy News ali. Em Pinheiros eu ia muito, quando eu tinha 19, 20, eu ia com o Roy e tal. E aí teve um dia que eu tinha bebido um pouco. Eu não sou de beber. Naquela época, teve uns 2 anos da minha vida que eu bebia quando eu saía, dos 20 anos ali. E nesse dia eu tava meio... não sei se eu tava
tava meio bêbado também, mas não tava, tipo, fora de mim, mas eu tava meio alto. E eu tava na balada assim, eu parei, aí comecei a olhar todo mundo pulando. Era uma música que tava todo mundo pulando, papapá. Aí meio que eu vi como se fossem vários demônios pulando, velho. Tipo, sabe, quando eu olhei assim, tipo, meio grog, sabe? Quando você olha assim, à noite, 3, 4 da manhã com sono, grog, um monte de gente fora de si, com uma energia vermelha, sabe, pulando. Aí nessa hora eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui embora, velho. Foi uma das primeiras, falando em balada. Mas nessa época, nessa fase aí do meu joelho, eu já tava parando com balada e tal. Tava com o Tinder. Foi bem na fase do começo do meu canal, essa cirurgia no joelho, né? Foi, o canal não tinha nem 1 ano, eu acho. E aí eu comecei a ir levando, tal. Aí, quando eu tava operado, aconteceu uma outra experiência comigo. Tava tentando dormir, aí do nada acordei, tive uma paralisia do sono. Eu tava acordado, não conseguia me mexer. 3 da manhã, eu acordei no meio da noite assim com a paralisia. E do nada começou a vir um vento muito forte na minha janela. Tipo, quase quebrando a janela, velho. Foi uma pancada de vento, tipo, muito forte. Bagulho. E aí eu comecei a ouvir vozes. Eu vou te matar. Eu vou não sei o que, tal, uma voz rouca, eu vou te matar, não sei o que. 3 da manhã na minha janela, velho. Esse foi o primeiro dia que eu cheguei em Jesus e falei, cara, assim, se quiser fazer aquela amizade lá, hoje é um dia bom pra você fazer aquele primeiro contato, hein, mano? Me salva dessa daí. Nesse foi o primeiro dia que eu orei pra Jesus, digamos assim, ao invés de falar com Deus. Foi nesse primeiro dia, no desespero. Porque, velho, foi muito intensa essa experiência. Foi muito intensa essa experiência. Tipo, uma voz, 3 da manhã, quase quebrando minha janela, o vento, eu vou te matar, não sei o quê. Pra mim era uma voz, nessa hora eu chamei Jesus pela primeira vez. E aí beleza, de novo eu fingi que lia a Bíblia, continuei levando nessa pegada mais soft, mas já tipo, tentando aceitar Jesus. Aceitar Jesus já era uma coisa, como eu posso dizer, mais aceitável pra mim, digamos assim, porque era uma coisa que eu nem considerava. Na verdade eu tinha aversão, mas nessa fase já foi uma coisa tipo, e se eu aceitasse Jesus, como é que seria? Papapá. E aí beleza. Aí eu levei mais uns 2 anos da minha vida nessa pegada, um pouco mais, como eu posso dizer, tentando me libertar um pouco dessa questão de muita mulher, tá ligado? Mulher todo dia, que eu tinha essa questão, porque quando eu trabalhava com o jogo do texto, eu sempre, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de viver aquilo que eu tava pregando. Então, se eu passasse uma semana sem sair com uma mina, eu já tava achando que eu já tava ficando mal comigo mesmo. Como assim, velho? Eu vendo um negócio que ensino a sair com mulheres todas as semanas e essa semana eu não saí com ninguém. E tipo, às vezes não é porque eu queria ficar de boa. Eu gosto de ficar de boa também. E, tipo, ao mesmo tempo que eu queria ficar de boa, eu me sentia culpado. Então eu meio que me forçava a ficar saindo com minas novas, mesmo quando eu não queria. Às vezes eu queria ficar de boa em casa. Vou sair com uma mina hoje só pra, não sei se é questão de ego, enfim. Nesses 2 anos eu já tava meio que tentando me libertar. Vocês viram que eu já tinha feito uma transição no canal, de parada de falar muito de mim e falado mais de negócios, né? Já foi nessa fase. E aí aconteceu o que me fez realmente focar e realmente buscar a Deus e a Jesus, que foi... O que aconteceu? Eu machuquei esse joelho esquerdo, voltei a jogar, machuquei ele de novo. Depois de 3 jogos, machuquei de novo. Aí, depois quando eu tava me recuperando dessa lesão, voltei a gravar. Eu comecei o Futeboss, que é um canal de futebol que eu tenho. E não tava 100% ainda, nunca esteve. Mas mesmo assim, eu fortaleci e tentei voltar a jogar de novo. Um campeonato ano passado. E aí, agosto a setembro do ano passado, eu tentei voltar a jogar de novo. Só que eu joguei 2 jogos, no terceiro, quando a gente ia jogar um campeonato, eu botei meu nome na lista, sabadão de manhã futebol, botei meu nome na lista, e aí sexta-noite eu tava de boa em casa, eu tava entrando no quarto, eu ouvi uma voz falando, não vai jogar amanhã. Aí, tipo, mas era uma voz que não era minha, né, porque você sabe quando o pensamento é seu e quando é uma voz. Eu ouvi uma voz na minha cabeça, uma voz que não era minha, uma voz diferente de tudo que eu já tinha ouvido, uma voz que eu fiquei em dúvida se vinha lá de cima ou lá de baixo. Tipo, eu não sei, mano, veio uma voz na minha cabeça falando, não vai jogar amanhã. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou jogar, velho. Já tô com o nome na lista, tô mó tempão sem jogar, quero jogar bola, vou jogar. Mano, antes de começar o jogo, eu tava fazendo embaixadinha com os moleques, não sei quem tava na roda, acho que o Ricardo nem tava nessa rodinha aí. Aí eu fui zoar o cara, tinha um cara do meu lado aqui, eu fui dar um elástico, tá ligado? Quando você tá fazendo embaixadinha, você quer enganar, você finge que vai tocar e puxa a bola. Fui dar um elástico, crack. Mano, antes de começar o jogo, num negócio que eu... crack. Aí eu, nossa, tipo, deu uma dorzinha, meu joelho começou a estralar um pouco, tá ligado? Eu, nossa, que negócio estranho. E aí, joguei o jogo, mano, a gente joguei com dor. Na verdade, deu um crack, aí no começo do jogo eu não senti nada. Aí teve uma bola que veio,
Eu toquei pro cara, o cara cruzou pra trás, na entrada da área, eu meio que peguei ela meio um semi-voleio assim. Aí nessa hora, quando eu fui levantar, eu senti uma fisgada aqui do lado do joelho, nessa parte aqui do lado. Aí eu joguei o jogo inteiro com essa dorzinha. Era uma dorzinha. Joguei o jogo inteiro com essa dorzinha. E aí, no final do jogo, eu olhei pro Ricardo e falei, mano, azedou, hein? Aí ele, como assim azedou, mano? Falei, azedou, velho. Eu já conheço meu joelho. Tipo, era o outro joelho dessa vez, não foi o primeiro joelho. Era o outro joelho. Eu falei, azedou, azedou. Ele falou, mano, como assim? Não deve ser nada. Aí no outro dia meu joelho já acordou inchado. Eu falei, mano, azedou. Aí eu mandei pro meu médico lá, falei, ó, a dor é aqui, acordou inchado, tal, tal, tal. Ele inchar nunca é um bom sinal. Faz uma ressonância, mas eu acho que é o menisco. Falei, tá bom. Fiz a ressonância, era o menisco. Aí eu operei de novo. Aí nesse dia eu falei, velho, eu preciso começar a buscar sério, porque isso não, mano, essa voz me incomodou. Eu não sabia o que era, depois eu fui descobrir, provavelmente era a voz do Espírito Santo, mas, tipo, foi uma coisa que me... Aí nesse dia eu chamei de novo meu amigo, eu falei, eu devo ter essa mensagem, galera, ó, vamos ver o dia que foi. Vou entrar aqui no WhatsApp. Achei, ó, tava pesquisando aqui. Vou até, enfim, ó. Cara, se você escuta, ó, 19 de agosto de 2019. Cara, se você escuta uma voz falando pra você não fazer algo, e aí você vai e faz, e se ferra, essa voz é boa? Aí ele mandou um áudio aqui pra mim. O que ele falou nesse áudio? Ele falou, velho, o seguinte, aconteceu a mesma coisa comigo. Ele é muito magro, né? E ele queria tomar anabolizante pra ganhar massa muscular. Desde a faculdade, ele fez faculdade comigo, ele é muito magrelo, um magro de ruim, assim, que não engorda nem ferrando. Aí ele queria tomar anabolizante. E aí ele perguntou a Deus se ele podia tomar anabolizante, tá ligado? E ele é bem religioso, desde a infância ele é religioso, ele tem uma conexão, tipo, muito forte com Deus, né? E aí ele perguntou se ele podia tomar anabolizante. E ele teve um sonho depois, eu não sei quantos dias depois ele teve um sonho, dos órgãos internos dele saindo pra fora da barriga. Ele teve esse sonho. E aí, quando ele teve esse sonho, ele meio que ignorou o sonho. Foi lá tomar anabolizante e ele ficou com diabetes. Então, tipo, ele falou, cara, o sonho provavelmente foi um aviso pra mim, eu não ignorei, achei que não devia ser nada, fui, tomei e agora eu tô ferrado aqui com diabetes. Então, não sei se foi... Enfim, ele falou que aconteceu a mesma coisa com ele. E aí, ele começou a me ajudar. Ele falou, cara, é o seguinte, velho, isso foi 2 ou 3 anos depois da primeira visita lá dele na minha casa, 2 anos depois. E ele chegou pra mim e falou, ó, tem 2 amigos, irmãos aqui da igreja, que eles são bem humildes, bem simples. Eles, cara, nem o português deles é o melhor português do mundo, só que eles têm uma conexão muito forte com Deus. E eles estão fazendo um trabalho aqui bem legal, tipo, ajudando muita gente e tal. Posso levar eles aí na sua casa? Eu acho que pode sair alguma coisa legal. Aí eles vieram na minha casa. Eles vieram no primeiro dia lá, eles, tipo, rezaram na casa inteira lá, falaram que tava uma energia meio pesada, enfim, tal. E a gente começou a trocar ideia e eles começaram a falar várias coisas que me pegaram, assim, tipo, várias coisas que foram de encontro ao que eu tava vivendo, tal. Coisas que eles oraram, que eles disseram que Deus falou com eles sobre mim, algumas coisas que batiam muito. Eles falaram no final, Elias, pô, eu queria voltar aqui mais 2 vezes, eu acho que uma vez só foi pouco, tem bastante coisa pra gente trabalhar, queria voltar aqui mais 2 vezes. Eles voltaram mais 2 vezes e na última, foi bem legal, todas as visitas, me senti muito em paz, tá ligado? E na última, eles falaram, cara, a gente não veio à toa aqui, a gente veio porque Deus tá te chamando, Jesus tá te chamando pra você aceitar ele. Aí nesse dia eu aceitei Jesus. Então,